9. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, ou não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Pai, nós te oramos, Pai, agradecemos ao Senhor por este dia. Peço que fale conosco através da tua palavra, Jesus, e que o teu nome, Senhor, somente o teu nome, seja glorificado nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos uma passagem em que Jesus está falando aos seus discípulos, ele está falando a algumas pessoas. E para contextualizar essa passagem, nós voltamos a alguns versículos atrás, quando Jesus está contando uma parábola sobre um homem que tinha muitas posses. E aquele homem, ao ver as suas posses crescer muito, ele encheu o seu coração de orgulho, ele encheu o seu coração de altivez, e ele se vangloriou daquilo que ele tinha construído. Em dado momento ele fala: olha, agora eu posso descansar porque eu construí muitas coisas, porque eu tenho muitas coisas. Mas o Senhor chega para ele e diz: louco, seu tolo, essa noite você vai morrer, e quem ficará com tudo que você juntou? E Jesus segue agora falando aos discípulos sobre a passagem de lírios do campo, que não trabalham, de lírios do campo que são belos, mas que o Senhor os vestiu, de forma que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Vai falar das aves do céu, que não trabalham nem cegam, no entanto o Senhor as sustenta. E por que o Senhor não nos daria o que nós precisamos, ó homens de pouca fé? Porque o corpo é mais do que a roupa, e a vida é mais do que o alimento. Então Jesus chega aqui ao versículo 29, e ele continua falando sobre isso. Portanto, não fiquem perguntando, ou não fiquem preocupados com o que irão comer ou beber. Não fiquem preocupados com isso. No texto nós vemos Jesus dizer que nós não devemos nos preocupar com a comida que nós vamos comer, ou com a roupa que nós vamos vestir. E note que ele não está falando de nos dar o carro do ano, a casa no sudoeste ou na cobertura no noroeste, ou a 5ª viagem para a Disney, ou o 30º par de sapato. Jesus está falando para que nós não nos preocupemos com aquilo que é o nosso sustento, porque o Pai promete nos sustentar, nos dando comida e o que vestir. É evidente que aqui não é um culto à pobreza, e não é nenhuma forma de dizer: então cruze os braços e descanse em berço esplêndido, porque todas as coisas chegarão à sua mão sem que você não faça nada. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando sobre uma confiança de que o Senhor, sendo nosso Pai, Ele nos sustenta naquilo que nós verdadeiramente precisamos. Isso aqui não é um culto à pobreza, mas é um convite à modéstia, a uma vida modesta diante do Senhor, em que nós entendemos que, se Deus é o nosso Pai, nós não devemos ostentar uma vida daquilo que realmente não nos é necessário. Há alguns dias eu refletia em que ponto da história da igreja de Jesus, e aí eu não estou falando da igreja, eu falo da igreja de Jesus, em que ponto da história nós passamos a acreditar que o interesse do Senhor é nos dar as coisas dessa terra, que o interesse do Senhor é derramar sobre nós o carro do ano, a casa do ano, e nisso nós mostrarmos que somos abençoados, porque nós temos tudo que essa terra tem a oferecer.
Em que ponto nós passamos de olhar para a nossa vida, para uma vida além dessa terra, para uma vida que há eternidade? Começamos a esperar somente nessa vida, e 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque se nós esperamos no Senhor somente aqui, somente no que este mundo pode nos oferecer de maneira material, nós somos os mais miseráveis. Porque nós temos um Deus que criou os céus e a terra, o universo, e Ele é poderoso, e Ele é cheio de glória. E por que nós estamos nos contentando com isso que tem aqui nessa terra? 1 Timóteo também, capítulo 6, versículo 7, vai dizer: tendo sustento, e com o que nos vestir, estejamos contentes. No versículo 10 ele vai dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Isso não é um convite para que a gente vire aqueles monges tibetanos, né, que vai para o monte e vai viver do que a espiritualidade oferece. Não, não é bem isso. Mas o desejo das coisas desse mundo não pode ser de maneira alguma a bússola que dirige o nosso coração. O Senhor nos chama, no texto de Lucas 12, 29, a não ficarmos preocupados com as coisas, com o que vamos beber, ou com o que vamos vestir, ou o que vamos comer. Porque Jesus, conhecedor da nossa natureza, sabe que a preocupação é um tipo de medo que não tem fundamento. Isso não é sobre ocupar-se. Jesus nos quer sim ocupados, principalmente com a agenda dele. Porque a grande diferença é que ao longo do tempo nós passamos a nos ocupar com aquilo que não é a agenda de Jesus. E nós criamos uma agenda no nosso coração e fazemos o favor de enxotar Jesus para dentro dela, e quase como uma coação a gente começa a orar: Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nós começamos a criar uma agenda no nosso coração que deixa de lado o motivo pelo qual o Senhor Jesus nos chamou. As pesquisas vão mostrar que preocupação, que é pré-ocupar-se, ou me fugiu a palavra, mas é isso aí que o Helder falou aqui. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouve mais. A preocupação, ela pode causar muitas doenças. Eu, como profissional da saúde, posso dizer que os meus pacientes mais doentes são aqueles mais preocupados. Porque, biologicamente, a preocupação, ela nos causa um estresse tão grande que a nossa imunidade abaixa e nós ficamos susceptíveis a todo tipo de doença infecciosa, física. Mas também ela nos martiriza de tal forma que nós começamos também a fazer sofrer a nossa mente. Nós lemos o versículo em que diz que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. E em Timóteo vai dizer que alguns na cobiça desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com todo tipo de dor. E eu sei que isso não se trata de um simples botão, que eu vou aqui em algum lugar na cabeça e a partir de amanhã eu não estou preocupado com mais nada. Mas a palavra do Senhor, ela nos direciona, em Romanos capítulo 12, versículo 2, a termos antes de tudo uma mudança de mentalidade sobre as coisas deste mundo. Nós precisamos criar em nós uma mentalidade em que olhe para as coisas do alto e olhar para o mundo com a perspectiva de Cristo. A boa nova de Jesus, ela é muito simples. O Senhor, Ele nos convida a viver uma vida em obediência ao Pai e obediência à sua palavra. Em nenhum momento da palavra, não me recordo, os mais experimentados na palavra aí podem me dizer,
Mas eu não me recordo de Jesus nos chamar a conquistar as coisas materiais que estão aqui sobre essa terra. Eu não me recordo de um só versículo em que Deus nos chama a conquistar a casa dos nossos sonhos, o carro dos nossos sonhos, a viagem dos nossos sonhos. Mas eu vejo um Deus preocupado, preocupado não, né? Estou falando que não preocupado, mas eu vejo um Deus atento, desejoso, com que nós nos ocupemos com a agenda dele. Spurgeon vai dizer que, se você diz novamente que você não consegue deixar de ficar preocupado, então, meu querido amigo, eu devo muito solenemente perguntar a você, qual a diferença entre você e o homem do mundo? Porque a palavra que lemos aqui em Lucas diz que, peraí galera, perdi. Certo, versículo 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Se nós falamos que nós estamos preocupados com as coisas dessa terra, com o trabalho, com o que eu vou fazer na segunda-feira, se você está sentado aqui nesse culto, pensando como vai ser difícil o seu dia de amanhã, qual a diferença entre a gente e o mundo? Porque o mundo tem se ocupado disso. E não é que o cristão não vá sofrer essas coisas, mas nós precisamos ter uma perspectiva diferente. Se nós estamos preocupados com o dia de amanhã, a palavra nos diz que o dia de amanhã é do Senhor. E se nós servimos a um Deus que comanda todas as coisas, e é o poder de todas as coisas está na mão dele, por que nós estamos deixando o nosso coração se levar por esse tipo de preocupação? Mas então como faremos para deixar de nos preocupar ou nos ocupar de maneira excessiva com as coisas dessa vida? Nós devemos ser diferente do mundo, antes de tudo. Nós devemos buscar ter a mente de Cristo e o coração de Cristo, um coração dedicado à agenda do nosso Pai, esperando de forma humilde do nosso Deus, e sempre buscando a sua presença, buscando a comunhão com Ele, procurando conhecer a vontade dEle, e comprovar ao mundo que nós somos de um lugar diferente dessa terra. Nós somos uma raça celestial. Nós estamos aqui só de passagem. Nós devemos ser separados também do mundo e dos seus atos. Porque se nós somos chamados a fazer algo errado, que vai nos trazer algum tipo de benefício, nós não devemos fazer, nós devemos ser diferentes. Porque os benefícios que vêm de coisas erradas, por preocupações erradas, elas não são da parte do Senhor. Porque ainda que isso resulte em ganhos, fazer o que é errado é rejeitar o amor ao nosso Deus. Nós não devemos ter parceria com as obras infrutíferas das trevas, mas sim reprová-las. Quando pensamentos preocupantes tomem a nossa cabeça, nós precisamos encontrar na palavra de Deus o alento que buscamos. Ele nos deixou esse livro. Ele teve a misericórdia de nos deixar esse livro. E quantas vezes Ele fica juntando poeira em cima do nosso armário? Lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7, vai dizer, do 6 ao 7, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se nós fazemos conhecer diante do Senhor os nossos anseios, as nossas aflições, as nossas preocupações, o Senhor é bom para encher o nosso coração de uma paz que ninguém vai entender. O bicho vai estar pegando e tu vai estar pleno, porque você sabe em quem você confia. Porque aquele que prometeu não é homem para mentir, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. É a palavra que nos garante isso, queridos. Em Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu gosto muito de uma música, que parafraseia essa frase dizendo que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar.
Afinal, Ele sabe tudo que nós precisamos. O Senhor te conhece, querido. Quando você ainda era substância informe no ventre da sua mãe, o Senhor já sabia todos os seus dias. Então, tira essa preocupação do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Leva diante dEle em oração. O problema é que nós queremos viver uma vida diante de Deus sem falar com Deus, sem meditar na Tua palavra. Nós queremos viver de pregação em pregação, de mensagem em mensagem, de podcast em podcast, mas nós não buscamos, infelizmente, uma intimidade própria com o nosso Senhor. E não há, infelizmente, como você conhecer uma pessoa, ou felizmente, né? Não há como você conhecer uma pessoa sem se relacionar com ela, sem conversar com ela, sem saber onde ela mora, sem conversar, sem saber quais são as preferências dela. Você não conhece alguém da qual você não se aproxima, e é assim a relação com o nosso Deus. Façamos conhecidas ao Senhor as nossas súplicas em ação de graça, para que o Senhor, pela Tua bondade, nos ajude nessa luta tão ferrenha que nós levamos contra a ansiedade dos nossos dias. Então o texto vai seguir dizendo: meu pequeno rebanho, não tenha medo. Isso são palavras amorosas de um pai, que nos mostra que nós pertencemos a um reino diferente, onde a posse e o acúmulo de riquezas nessa terra não são as condições normais. O reino de Deus, ele anda na contramão, queridos. E aqui eu não estou demonizando que você tenha as coisas, mas que seu coração não esteja nas coisas desse mundo. Porque se o nosso coração está nas coisas desse mundo, provavelmente, se o Senhor um dia te pedir elas, você não os dará, porque o seu coração está nas coisas deste mundo, e não está no Senhor que te deu todas as coisas. O reino de Deus, ele anda na contramão, porque ele é um reino de sacrifício, ele é um reino de entrega, ele é um reino de renúncia. E o mais interessante é que o maior exemplo que nós temos a seguir foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós somos chamados cristãos, queridos, e o significado da palavra de cristão são pequenos cristos. E se nós nos espelhamos em Jesus, nós precisamos caminhar como Jesus caminhou, buscar o coração de Jesus, as motivações que existiam no coração de Jesus. E aí nós vamos chegar no outro ponto chave da mensagem, que é no verso 34, quando ele diz: porque onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Não tem como, queridos, dissociarmos a nossa caminhada cristã, colocando o nosso coração nas coisas desse mundo, e confessando com a nossa boca que nós somos servos de Jesus. Porque uma hora a máscara cai, e a imagem não casa com o som, e nós faremos vergonha ao nome do Senhor. Nós temos diversos testemunhos, diversas coisas bizarras que a gente vê na internet hoje em dia, de pessoas que confessam a Jesus com a boca, mas as suas ações estão distantes do Senhor. Isso traz vergonha para a igreja de Cristo, porque nós esquecemos de viver a agenda do nosso Deus. Em vez de acumular riqueza, Jesus nos encoraja a distribuir e voltarmos para os mais necessitados, abrindo mãos dos nossos próprios recursos a favor dos mais necessitados. E longe de mim aqui trazer qualquer princípio comunista, até porque Jesus é anterior a tudo isso. Jesus estava na criação, Jesus não é capitalista, Jesus não é comunista, Jesus é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele não encaixa nas nossas caixinhas, nas nossas forminhas, Ele está acima de tudo isso. Mas é porque Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, que se o nosso irmão precisa de alguma coisa, e a gente sabe que o nosso irmão precisa, se nós só batermos nas costas dele e falar assim: que Deus te abençoe, e mandamos o nosso irmão embora, Tiago vai dizer: de que proveito tem isso? Se nós sabemos da necessidade dos nossos irmãos, e a gente só bate nas costas dele e fala assim: vamos orar. Ah, é a resposta de crente: vamos orar. Amém, ora, querido,
mas ajuda o seu irmão também. Seu irmão está precisando de um emprego, ajuda ele a entregar currículo. Seu irmão está precisando de alguma coisa que você pode dividir com ele, divida com ele. Você não precisa ter 30 pares de sapatos, você pode ter 29, e o 30º você dá para o seu irmão que tem falta. Nós precisamos ter o coração como o de Jesus. Mas nesse texto, Jesus quer nos ensinar algo muito mais além do que só generosidade. Ele quer nos chamar a atenção do nosso coração para aquilo que verdadeiro importa nessa vida sobre a terra. O reino de Deus e os tesouros acumulados no céu. Ele vai dizer: não tenham medo, pequeno rebanho, o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Mas se Jesus quer chamar a atenção para da gente para um reino que não é guiado pelos valores materiais, então o que é o reino de Deus? Romanos 14, 17 vai nos responder: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. É aquilo, queridos, que não pode ser comprado, mas recebido da mão graciosa do nosso Senhor. O reino fala de uma riqueza que só Jesus pôde comprar. E Ele dividiu com nós todas essas riquezas para que nós pudéssemos distribuí-las também ao mundo. E aqui, novamente, eu estou falando sobre riqueza imaterial. Nós vamos falar sobre isso. Os verdadeiros tesouros que podemos acumular no céu são uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra. E os maiores tesouros que nós podemos acumular no céu, que a traça não corrói, são as pessoas que estarão lá, porque nós decidimos levar o Evangelho de Jesus. Porque eu não me recordo em nenhum momento na Bíblia em que o Senhor vai dizer que quando você for subir arrebatado, você vai catar seu carro e vai levar. Mas a Bíblia fala de um dia que nós estaremos perante ao Senhor, milhões de milhões e milhares de milhares, louvando ao nome do Senhor naquele lugar. Então Jesus está falando das riquezas que só Ele pôde comprar, que são as vidas das pessoas. O coração de Jesus estava preocupado, a agenda de Jesus nada mais era do que ganhar as pessoas para o Pai. E aqui nós chegamos numa passagem linda da Bíblia, que eu queria que você abrisse comigo. Infelizmente nós não vamos conseguir ler todos os versículos dessa passagem. João 17, a oração sacerdotal. Lá, o Senhor nos mostra qual era a verdadeira preocupação dele. Jesus nos ensinou qual é a verdadeira preocupação que deve guiar o nosso coração enquanto estamos aqui caminhando por este mundo. Em momentos que precediam uma grande aflição, Jesus se prostrou naquele jardim e Ele orou por nós. Recentemente eu passava por uma luta muito grande e eu pensava com muita força em meu coração de desistir de tudo que o Senhor me chamou a fazer. Porque eu estava muito preocupado, que eu precisava prover para minha família, que eu precisava correr atrás das coisas materiais, eu precisava atender às expectativas que as pessoas tinham ao meu respeito e a respeito da minha família. Então eu comecei a pensar em largar tudo que o Senhor me pediu para fazer, para que eu pudesse continuar correndo atrás das coisas desse mundo. E o Senhor me levou a essa palavra, me lembrando que um dia Ele orou por mim, que um dia Ele orou pelas pessoas que ouvirão o Evangelho através da minha boca. E nós não podemos, queridos, nos furtar a fazer aquilo que Jesus nos chamou a fazer. João 14, 17. A gente vai ler os versículos 1 a 3 e depois eu vou pulando alguns versículos com vocês. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti,
assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E o versículo 20 e 24: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e neles esteja. Jesus, antes de ir para a cruz do Calvário, Jesus orou, fez essa oração ao Senhor, pedindo ao Senhor que aqueles que o Senhor tinha dado a ele, que nenhum deles se perdesse, mas o Senhor também orou por aqueles que haveriam de crer no nome dele, e nós estamos aqui. A verdadeira preocupação de Jesus, a agenda de Jesus, a forma como Jesus nos ensinou a andar sobre essa terra, não preocupados com as coisas materiais que essa terra tem a nos oferecer, afinal o nosso Deus sabe o que nós precisamos. O Senhor Jesus estava preocupado com as vidas que haveriam de ser salvas por meio do seu Evangelho. E o Senhor nos faz uma convocação nessa manhã, a confiarmos mais no Senhor de todo o nosso coração, crendo que tudo que nós precisamos Ele vai nos dar, mas nós precisamos nos envolver com a causa do Evangelho, nós precisamos nos envolver com aquilo que Jesus se envolveu. O ministério de Jesus todinho sobre essa terra, foi caminhando junto a pessoas, curando, libertando, mostrando o seu amor, e prometendo um céu de glória. E por que nós, chamados seus filhos, estamos tão preocupados com as coisas dessa terra? E por que nós estamos perdendo tanto tempo da nossa vida, preocupados com aquilo que não é a agenda de Jesus? Precisamos alinhar o nosso coração, queridos. Jesus conta com você para que o seu vizinho escute o Evangelho, e um dia ele possa estar aqui conosco, e um dia conosco no céu. Jesus conta com você para aquele colega de trabalho que você já não suporta mais, aquele chefe que você queria ver queimado vivo. Jesus conta com você para pregar o Evangelho para ele, para que ele possa ser alguém melhor, e ele possa um dia morar no céu conosco. Nós não estamos aqui, queridos, para viver nessa terra somente para bater no peito e dizer que o Senhor me salvou e aqui estou salvo, sentado e satisfeito, como diz o nosso pastor. Mas o Senhor quer nos tirar do nosso lugar de comodismo. O Senhor não nos prometeu que teríamos nessa terra todas as coisas materiais que esse mundo pode oferecer, porque diante disso a Bíblia nos fala, e nós lemos esse versículo aqui, que diante disso muitos têm se perdido e trazido para si dores imensuráveis. Quantas pessoas eu atendo em meu consultório com depressão, ansiedade, tristeza, porque se deixaram levar por expectativas que não são expectativas de Deus sobre a vida delas. E o quanto isso tem caminhado dentro das nossas igrejas. Que nós convertamos o nosso coração ao Senhor, que nós nos alinhemos à vontade de Jesus, e que a gente pare de perder tempo. Afinal, cada dia que passa é um dia a menos que nós temos para pregar o Evangelho, porque o Senhor está às portas, e Ele vai voltar. E ai de nós, queridos, se chegarmos diante dEle com as mãos vazias. Tem um hino muito antigo, da harpa cristã, que diz que posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor eu me apresentar, quantas almas poderia ao Senhor levar?
nós não podemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. O Senhor requer de nós postura, sair dessa zona de conforto, parar de mimimi, porque a salvação das pessoas não vai, querido, depender do nosso mimimi, das nossas desculpas. Jesus conta conosco, queridos. Coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu sei que hoje não foi uma palavra para você saltar no Espírito, falar em língua, rodar no aviãozinho.